E aí galera, tudo bem? Eu sou a professora Thaís Nunes e estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de História. Hoje a aula é sobre Roma Antiga, um assunto que é importantíssimo, principalmente porque a gente tem muitas das estruturas legais e políticas ainda hoje da Roma Antiga, principalmente quando a gente fala do Corpus Juris Civilis, ou seja, o direito romano, principalmente quando a gente fala também sobre o nosso processo político, sobre o nosso processo religioso, sobre o nosso direito. Se você quer fazer direito, se você quer ser um jurista aqui pra frente, se você vai morar no Ocidente, você vai precisar entender um pouco dessa história do nosso querido, amado, maravilhoso direito romano. Mas para a gente chegar no ponto de estudar o direito romano, é importante que a gente estude os momentos anteriores, como eu sempre falo. Gente, nada acontece do nada. Você precisa entender os momentos anteriores ao que é importante para as provas que você vai fazer no fim do ano, para que você vai fazer de concurso ou qualquer outra prova aí para frente. Porque senão você não vai ter base, e você não vai ter base, inclusive, para desenvolver os raciocínios da questão. Então, vamos começar hoje falando sobre Roma Antiga. Detalhe, gente, é o seguinte: Roma, ela foi uma cidade que tem alguns mitos fundadores e é uma cidade que tem uma construção historiográfica, uma construção documental muito detalhada, certo? O primeiro ponto que é importante você ter em mente é que a gente divide a história de Roma em 3 momentos, certo? Deixa eu voltar depois para esse daqui. Em 3 momentos. A gente tem a monarquia, que é o primeiro momento. A gente tem a república, que é o segundo momento. E a gente tem o império, que é o terceiro e último momento. Detalhe que do Império Romano a gente começa a entender as bases para a Idade Média. Beleza? Mas vamos voltar e vamos introduzir esse processo. Quando falamos de Roma e da Península Itálica, falamos de uma série de processos e acontecimentos que mostraram como a região se desenvolveu até se unificar no país em que conhecemos. E aí, gente, vamos só dar uma visitadinha rápida na história contemporânea. A unificação da Itália é no século XIX, mais especificamente no ano de 1871. Vai ser um dos últimos países da Europa a de fato se tornar o país que a gente conhece hoje. E se a gente for ver direitinho, é um país, inclusive, posterior à independência do Brasil. A gente pode dizer que a Itália, enquanto territorialidade, enquanto unificação que a gente tem hoje em dia, é um país recente e mais jovem que o Brasil. Mas, obviamente, que falar sobre a Itália não é falar apenas sobre a Itália de 1870 para cá. É falar de toda a importância do território italiano, das cidades italianas e dos estados italianos para o nosso processo histórico, para o nosso processo político e para o nosso processo cultural também. Beleza? Eu quero que vocês tenham isso em mente, porque isso vai ser muito importante para você entender renascimento cultural, para você entender grandes navegações, para você entender também tudo o que vai acontecer no século XX até a Segunda Guerra Mundial, já que a gente vai ter a Itália como uma parte importantíssima desses conflitos. Beleza? Então vamos lá. E um dos períodos que mais despertam curiosidade de todo mundo é o período da Antiguidade, que é o que a gente vai entender nessa aula de hoje. Roma fica situado nessa região. E, mais uma vez, uma escolha ruim de cores. Vamos pro roxinho. Nessa região aqui, ó. E essa região é que vai ser, durante um tempo, chamada de Estados Pontifícios. Ou seja, o lugar onde o Papa, nosso querido Papa, vai morar. Detalhe importante, viu, gente?
Mussolini vai assinar com o Papa da época, no caso da década de 1920, o Tratado de São João de Latrão, que vai transformar os estados pontifícios em um estado independente. Então, é muito curioso porque é uma praça de Roma que é um país dentro da cidade de Roma, né? E aí, uma coisa que é interessante você pensar é que nesse processo de unificação, obviamente, pensando aqui a história contemporânea, a gente vai falar sobre isso com mais tranquilidade, de forma mais detalhada, mais para frente. E os estados pontifícios ou estados papais vão ser os últimos lugares em que a galera vai conseguir conquistar e unificar. E aí vamos lá, obviamente que todo esse período e toda essa região que eu tô pintando de roxinho que tá laranja, eu acho que isso é laranja, não foi da noite pro dia, não se tornou da noite pro dia território romano, não. Isso é fruto de um projeto expansionista muito grande que perdura e perpassa toda a história romana, beleza? E um detalhe importante, viu, gente? Você, querido, que gostou ou não, que gostou até o fim, porque o fim foi meio questionável, e que chegou a se frustrar com Game of Thrones, preste atenção no zoom. Tá vendo a Britânia? A Britânia bem aqui. Eu sei que a qualidade desse mapa não tá muito boa, mas vê, a Britânia tem uma pequena fronteira nesse espaço. Aqui fica o que a gente chama de muralha de Adriano. Gente, essa muralha é a muralha que Jon Snow morou, é a muralha de gelo. O Martin, que é o cara que escreveu Game of Thrones, ele tem muitas referências históricas da história da Inglaterra, e uma das referências mais importantes é justamente a ocupação da região da Britânia pelos povos latinos, pelos povos romanos. Fica aí essa curiosidade do mundo pop. E aí vamos lá. Pensando a periodização, temos esses três momentos: monarquia, república e império. Da monarquia a gente não tem muita informação. Como eu falei para vocês, no período pré-homérico, acho que 2 aulas atrás, é muito complicado para a gente que é historiador trabalhar com fontes de confiança na antiguidade, justamente por causa da dificuldade de encontrá-las. Isso está muito distante da nossa vivência cronológica e da nossa vivência, inclusive, atual mesmo, a nossa vivência, a nossa vida humana, né? A nossa vida humana é muito curta. Então, acaba que existe uma dificuldade muito grande da gente encontrar essas informações. Mas vamos pensar alguns pontos e vamos pensar, inclusive, o ponto de construção da cidade de Roma, beleza? E aí, vamos lá. Falando sobre a monarquia. Aqui a gente passa, roxo no roxo não fica muito legal, mas vamos lá. Aqui a gente passa, primeiro ponto, pelo povoamento. Segundo ponto, pela construção burocrática. Terceiro ponto, pela hierarquia. E construção social. Eu quero que vocês tenham em mente que as principais classes sociais de Roma são os patrícios. Patrícios e os plebeus. A gente também vai ter nesse meio, nesse intermédio, né, os clientes. Mas a luta de classes que a gente estuda em Roma é a luta de classes dos patrícios com os plebeus. Isso vai ser construído no processo monárquico. Quando a gente tem a transição para a república, a gente tem a formação do que a gente chama de república dos patrícios. Porque eles vão ganhar muito poder.
certo? E uma forma fácil de você memorizar algumas coisas relacionadas à transição entre monarquia, república e império, você pode pensar o seguinte. Você pode pensar o Senado e a escravidão. No período da monarquia, a gente tinha pouco poder do Senado e pouca quantidade de escravizados. Por quê? A monarquia não vai ter um projeto imperialista. E no final das contas, a gente vai ter a figura de um rei, certo? Ou seja, governo central. Na República, a gente tem o aumento da importância do Senado, a gente tem um imperialismo, a gente tem uma grande quantidade de escravizados, certo? Escravidão por guerras, beleza? E um detalhe, se a gente tem o grande poder do Senado, a gente tem um poder descentralizado. Carinha feliz é importante, temos uma carinha feliz aqui. E para falar do Império, a gente tem, além da formação das bases da Idade Média, a relação entre o poder do Senado e a quantidade dos escravizados da seguinte forma. Vou escrever aqui nessa parte que está mais em branco. Vê, o Império, a gente tem pouco poder do Senado, já que a gente tem o imperador. Já que a gente tem poder centralizado. Beleza? E a gente tem uma estabilização na quantidade de escravizados. Por quê? Porque nesse período a gente tem a chamada Pax Romana. Em paz não existe guerra. Em guerra, sem guerras não existem aumento de escravizados. Tranquilinho? Então, vamos entender a nossa querida monarquia. Primeira coisa que é importante você ter em mente é a ocupação do território. A gente tem alguns povos que vão ocupar o território, certo? Os gregos, que vão ocupar o território sul, atual Sicília, chamada nessa época de Magna Grécia. Os italiotas, que são povos oriundos da própria Península Itálica, mas que podem ser divididos, por exemplo, em sabinos, latinos, alguns outros, mas vocês precisam saber mesmo desses dois, eles são importantes. E os etruscos, que são povos de fora da península. E que vão ser, no caso dessa etnia, vão ser os 3 últimos reis. Tranquilo? E aí, vamos lá, gente. Não tem tanta coisa para a gente falar de forma abrasiva sobre a monarquia. Mas o que a gente precisa saber sobre a monarquia romana é o seguinte: a formação. A formação é importante porque da formação da monarquia a gente tem a formação de outros momentos, certo? Então, vamos lá. Temos a formação mítica, relacionada a Eneida, que é a história de Enéas, que foi herói da Guerra de Troia e que é ascendente, certo? Eu acho que é 12 gerações antes de Rômulo e Remo.
Rômulo e Remo são os gêmeos, filhos de Marte, com Rhea Sílvia. Rhea Sílvia era a descendente do governo da região, sendo que no final das contas o tio dela toma o poder para si e transforma ela numa sacerdotisa. Dessa forma, Marte, o deus Marte, que é o equivalente ao deus Ares dentro da cultura grega, vai justamente conversar com ela e ela vai ficar grávida dos gêmeos. Esses gêmeos ela vai colocar numa cestinha, bem Moisés, colocar numa cestinha, e eles vão ser encontrados por uma loba chamada Lupa, essa mocinha que está aqui no fundo do slide, e ela vai criar eles. Eles dois eram totalmente diferentes do comum. Eles eram filhos de deuses, eles eram semideuses. Então, Rômulo e Remo vão ser mais fortes do que outros bebês e por isso que eles vão sobreviver a essas condições. Nesse processo, eles vão conseguir demarcar e delimitar o território e Rômulo mata Remo e cria a cidade de Roma. Rômulo mata Remo e cria a cidade de Roma. Achei interessante esse trocadilho. Só que dentro da perspectiva historiográfica, a gente tem um conflito entre povos que vai se findar em uma cooperação entre latinos e sabinos, justamente por causa da invasão etrusca. Os etruscos vêm de fora. O que vai funcionar aí é o chamado: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, latinos e sabinos não se davam bem, mas eles precisavam juntar forças contra os etruscos e aí eles vão cooperar. Roma vai ser criado, o primeiro rei vai se chamar Rômulo e a sociedade que a gente vai ter vai ser essa daqui que eu coloquei descrita para vocês no slide anterior. Os patrícios, os clientes, os plebeus e os escravizados. E a gente vai ter um conflito muito sério de patrícios e plebeus. Beleza? Um conflito muito sério mesmo. Mas vamos mais para frente. Ao construir a cidade, Rômulo vai ficar com uma defasagem de mulheres. Por quê? A cidade de Roma, num primeiro momento, era feita justamente para que pessoas de outros lugares chegassem. E ele se preocupou em construir um exército. E exército nessa época era feito de homens. Só que o que é que vai acontecer? Se você ler direitinho aqui, está escrito Rapto das Sabinas. Vai ser literalmente o que vai acontecer. Rômulo vai lá na região dos Sabinos e vai sequestrar todas as mulheres e meninas, crianças da região, justamente para que eles consigam povoar a cidade de Roma. Isso vai gerar um rebuliço, minha gente, tão grande que vocês não têm nem noção. Porque aí, de fato, eles vão ter um conflito muito sério entre os povos. Passada essa crise, fizeram uma negociação entre sabinos e romanos. Acabaram que eles conseguiram trazer todos os sabinos para a região de Roma e acabou esse conflito. Não vou falar dos outros reis, porque é um conteúdo muito específico para o tipo de prova que o Enem representa e que os vestibulares também representam. Mas vou falar do sétimo e último rei, chamado Tarquínio o Soberbo. Gente, o suicídio de Lucrécia, que está escrito aqui, é justamente o que vai levar ao fim da monarquia. O que é que vai acontecer? Tarquínio, ele tinha um afilhado. Esse afilhado, ele se engraçou com Lucrécia e Lucrécia era uma pessoa da classe patrícia, ou seja, ela tinha uma família extremamente influente. O que é que vai acontecer? Ela era casada e era casada com outra pessoa que também era muito influente dentro dessas questões. E o que é que vai acontecer a partir de então? Ele vai abusar sexualmente de Lucrécia e o que acontecia é que nessa época o estupro não era considerado crime.
O estupro só passou a ser considerado crime no século XVIII, quando foi perceptível que homens também podiam sofrer esse tipo de abuso. Dessa forma, como nessa época não era crime, então era considerada crime, porém de adultério. E de qualquer forma, Lucrécia iria ser executada pelo pai ou pelo marido. Em um último momento de desespero, ela quis tomar para si as rédeas do próprio corpo e cometeu suicídio. A questão é que Tarquínio quis proteger o afilhado dele. E nesse processo de proteção, ele acabou perdendo o trono. Obviamente que existe muito mais a ser falado, porque Tarquínio foi justamente um rei que tentou se aproximar dos plebeus, e os patrícios, que eram os latifundiários, os donos da terra, não gostaram nem um pouco dessa aproximação. Isso vai fazer com que eles usassem de qualquer desculpa, literalmente, para destronar o último rei. E o que foi utilizado foi justamente o suicídio de Lucrécia. Concluímos a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai falar sobre a segunda parte de Roma, que é a República e o Império, a finalização desse processo histórico. Um beijo no seu coração, até a próxima, chama os seus amigos, compartilha com todos eles e espero que você tenha curtido. Tchau, tchau!